Ok? E aí, para a gente finalizar, né, vamos olhar um pouco, falar um pouco sobre as emoções. O que é que vocês diriam dessa criança aqui? Esse indivíduo aqui, vocês conhecem? E essa criança aqui? Essa garota? E esse emoji aqui e este aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Feliz. E esse? Qual a diferença de um para o outro? A boca. Então, bem, o que a gente vê, na verdade? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo alterações da musculatura da face. Eu não estou vendo nada que está passando no cérebro desse sujeito. Mas eu estou vendo, né, a musculatura, a forma como está contraída. E tanto assim que se eu faço só esse risco aqui ou aqui, dá já, né, uma percepção. Um é feliz, o outro é triste. Então, quando a gente fala de emoção, não tem jeito, a gente sempre tem que falar um relato deste caso, que é o caso do Peter Gage. Peter Gage, ele era um americano, tá? Ele trabalhava aqui nessa região dos Estados Unidos, na construção da estrada de ferro, no final do século XIX. E uma das coisas que ele fazia, né, para fazer a estrada de ferro, ela não pode ser linha de trem como as estradas com muita curva, nem muita subida, nem muita descida. Então, o trilho tem que ser mais ou menos reto, as curvas têm que ser poucas. Então, muitas vezes você tem áreas com pedra que você precisa quebrar, explodir aquelas. Então, o que a gente faz, né? Hoje faz isso, mas com tecnologia diferente. Aí você cava um buraco, colocava a pólvora, aí em cima da pólvora você tampava aquilo com areia, a pólvora ficava lá embaixo. Aí quando você explodia, quebrava a pedra lá dentro. Então, o que ele fazia, né, colocava lá a pólvora com a conexão para explodir a pólvora, e depois você enchia aquele buraco de areia, e aí você tinha que soltar essa areia para ela ficar dura, para quando a pólvora explodir, não jogar a areia para fora, e sim quebrar a pedra. Né? E o Peter Gage era responsável de fazer isso. Ele, inclusive, criou esse bastão, né? Ele montou esse bastão, ele mesmo criou esse bastão, foi ele que fez, exatamente para ele estar lá, né, condensando, né, a terra em cima da pólvora. E em um determinado momento, ele perdeu a atenção, alguma coisa aconteceu que tirou a atenção dele, ele pegou esse bastão metálico e bateu, né? Não tinha areia, ele não tinha colocado areia. Na hora que ele bate o bastão, é pedra com metal, provavelmente saiu alguma fagulha, e aquilo ativou a pólvora, explodiu, o bastão veio e atravessou. Entrou aqui e saiu. Lá fora. O bastão passou e os amigos só viram a explosão quando viram o bastão num lado e sangue saindo pela cabeça dele. Pegaram ele e levaram. Ele estava consciente. Levaram ele para o hospital, o médico limpou e tal, isso era no final do século XIX, né? E ele sobreviveu a esse trauma. Mas o interessante é que ele mudou totalmente o comportamento dele.
né? Enquanto que ele era uma pessoa que tinha, né, um comportamento muito respeitoso em casa, era calmo, conseguia fazer as coisas no trabalho direitinho. Daí em diante, ele começou a falar muitos palavrões, não conseguia, ter nenhum emprego, né? A vida dele mudou totalmente, né? E, inclusive, no final da vida dele, ele deixou de trabalhar, na verdade, não conseguia ficar emprego nenhum, ele vivia se apresentando em circo como uma pessoa que tinha sido, salva desse acidente, né, e que agora tinha ficado maluco. E aí, né, um médico foi atrás do caso, que isso saiu em vários jornais, tal, e veio o quadro dele, estudou bastante, o que percebeu que mudou drasticamente foi a capacidade dele avaliar emocionalmente a ele mesmo e aos outros. Isso aqui é o crânio do piramide, e aqui é o bastão, estão expostos, né, lá na biblioteca, né, no Museu de Ciência, né, da Faculdade de Medicina de Harvard, né, lá nos Estados Unidos. Bom, então, essa é uma reconstrução, né, de simulação que aconteceu. Né? Então, na verdade, veja, ele entra aqui e lesa essa parte, principalmente essa parte do córtex que está acima dos olhos, que é o córtex órbito-frontal. Porque, veja, ela entra aqui e lesa essa parte que o córtex está aqui em cima, né? Então, ele lesa essa parte inicial e sai aqui, né, basicamente, entre os dois hemisférios. Ela não tem uma lesão no frontal em si, mas no córtex que está acima da cavidade orbital. Então, o que vem a ser mesmo, né, o nosso processo emocional? A gente já viu, né, que sempre que eu tenho um estímulo, eu vou ter uma resposta. Pode ser, essa resposta pode ser reflexo e ela pode ser, inclusive, né, uma emoção, eu vejo uma imagem, e essa resposta emocional, ela sempre vai estar envolvida uma resposta de ativação da musculatura estriada esquelética e, né, uma resposta visceral simultaneamente. Né? E quando eu tenho, né, uma consciência, né, eu posso ter uma tomada de decisão. Então, aqui, olha, veja essas três imagens, essas três crianças. Essa criança aqui, ela está o quê? Qual é o que vocês diriam dela? E esta aqui? E esta aqui? Chorando. É. Vocês podem até chegar a dizer o seguinte, olha. Qual é a turma de vocês? É a 118, né? Quem da turma 118 representa essa criança? Quem da turma 118 é o birrento? Quem é o chorão? Vocês podem fazer uma eleição aí, ó. Fica a dica. O Charles Darwin, né, ele escreveu esse livro, que é um livro bastante interessante, que ele chama de A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Então, o que o Darwin vai fazer? Ele vai, né, analisar um conjunto de respostas motoras nas faces dos animais e nos humanos, imaginando que tipo de músculos, né, análogos de um ou outro ocorrem em determinadas condições. E ele vai dizer que tem muita semelhança, né, nas características emocionais. Né? Isto aqui, inclusive, são imagens que estão no livro de Darwin. Essas fotografias são lá do século XIX. Essas crianças, que eu mostrei inicialmente, e aqui, né, esse CEO aqui, e nesta condição aqui, veja, o que eu tenho é mudança facial. O Darwin vai mostrar assim, ó, que isso vai ser universal nos seres humanos e também nos animais. A forma, né, de levantar o lábio superior, o lábio, né, inferior, levantar, né, a sobrancelha, baixar a sobrancelha,
fazer com que os lábios se distanciem, fiquem mais lateral, né? São comportamentos motores que estão presentes na nossa face, em estados emocionais, que também está presente nos animais e que parece ser universal. Então, o Dado vai propor que tem prejuízo de respostas emocionais, né, universais. E aí, já agora, no século XX, anos 70, esses dois pesquisadores, o mais famoso, ele vai falar das básicas baseadas, né, em expressão facial. Então, o que o Ekman vai fazer? Ele vai ver esses tipos, né? Aqui ele vai caracterizar essas expressões, esses diversos conjuntos, e vai trabalhar nessa ideia, né, dessas 6 emoções básicas, que é a raiva, medo, nojo, surpresa, alegria, tristeza. O que o Ekman faz, assim, ele mais ou menos caracteriza esse padrão motor, certo? Faz essas imagens, né? E tenta ver em diversas culturas ao redor do mundo se as pessoas identificam sempre essa imagem aqui, essa característica motora aqui, como raiva, como medo, como nojo, como, né, surpresa, alegria, tristeza. E o que ele caracteriza é que culturas bem diferentes, inclusive culturas que a gente chama, né, pré-capitalistas, ou seja, que ainda não tem um desenvolvimento, né, industrial, as pessoas tendem, né, a responder a mesma coisa. E parece esses 6, né, seriam universais. Existem algumas sugestões de uma ou outras novas características, mas o que é aceito hoje, né, são essas 6 faces, 6 características de emoções básicas. Agora, dentro das emoções, a gente vai ter uma característica que a gente vai dizer, né, das dimensões das emoções. E aí eu tenho o que eu chamo de emoções agradáveis e desagradáveis. Aqui, veja, eu tenho, né, nessa condição aqui, nessa linha, resposta a um estímulo agradável, que é um estímulo doce. Estou com uma pipeta e vou triscar na ponta da língua desse bebê, desse chimpanzé, desse ratinho, e as respostas motoras, faciais, orofacial, são idênticas. Enquanto que aqui, né, eu estou colocando uma substância amarga, né, um pouquinho de café na boca, a língua do bebê, do chimpanzé e do rato. A expressão facial é semelhante. Significa que a resposta motora, nos 3 tipos, todos mamíferos, são similares. Né? Estamos falando de resposta motora, não é só as reações motoras que a gente está vendo aí. Mas aí eu tenho um outro tipo de dimensão. Né? Imagine, né, aqui no caso, eu tenho, né, 2 estímulos. Uma cédula de R$200 e outra de R$20. Tá? Então, ela pode responder estímulos diferentes, densidades diferentes. Então, imagina, né, se você não ficaria feliz se achasse R$20 na rua. Né? Agora, imagina ganhar na loteria. Então, as duas são coisas agradáveis, positivas. Tá? Mas uma tem uma intensidade maior do que a outra. Então, eu tenho uma dimensão de ser algo agradável ou desagradável. Isso eu vou chamar de positiva ou negativa. Ok? Mas também o que é agradável pode ser mais ou menos intenso. O que é desagradável pode ser mais ou menos intenso. Certo? Aqui eu tenho tanto o olhar a dimensão agradável e desagradável e a intensidade. Então, tem as 2 dimensões da emoção. Então, aqui, né, eu tenho essa dimensão que eu chamo
de valência. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma imagem, que é uma informação sobre as mortes do coronavírus, que é desagradável, e, por outro lado, tenho ganhar na loteria. Eu estou em polos diferentes na característica que eu chamo de valência, agradável, desagradável, ou negativa e positiva. Mas eu posso ter agora o estado de alerta que essa emoção provoca. Tá? Então, eu tinha 10 mil mortos, 300 mil mortos. Eu tenho 20 reais ou a loteria. Ambos são positivos, mas ganhar na loteria é mais intenso em termos de estado de alerta, né, que é a intensidade da emoção. Né? Então, o nível de intensidade da emoção a gente vai chamar de estado de alerta que aquele estímulo emocional vai dar. Ficou claro? Essas duas dimensões. Então, tá aqui eu tenho emoções que podem ser positivas ou negativas, de alta ou baixa intensidade. A valência, se é positiva ou negativa, e se é alta ou baixa, é o estado de alerta que a emoção provoca. Então, a gente tem algo que a gente vai olhar, técnicas que eu posso despertar a emoção, técnicas que eu posso usar para medir a emoção. Então, o que é que eu vou chamar de técnicas para despertar a emoção? Através, por exemplo, de uma condição que eu posso promover recompensa ou punição. Certo? Isso, então, vai desencadear a emoção. E a medida, eu posso medir de duas formas. Eu chamo de medida de avaliação direta e avaliação indireta. A avaliação direta é quando eu pergunto, e aí? O que é que você me diz? Isso é agradável ou desagradável? Indireta, se eu estou mentindo, por exemplo, uma resposta autonômica. Né? Então, uma das formas de você avaliar, existe esse sistema, que é um sistema que a gente usa em pesquisa e na clínica também. Esse sistema ele foi criado pela universidade, pesquisadores da Universidade Católica, também usado mundialmente, que é o Sistema Internacional de Figuras Afetivas. É um conjunto de figuras que já estão estabelecidos, e cada figura dessa, ela tem já pré-determinado um grau. Então, imagine que essa figura aqui é a figura 30.022, número dela, tá? Que é uma figura que é uma situação qualquer, tá? E ela está bem assim, ela tem uma valência, que é 3 e pouco, ela é aqui, ela é isso aqui, ela é considerada negativa, e um alerta que baixo. Já essa aqui, que é uma mulher, ela vai ter aqui a valência 6 e pouco, e um alerta próximo de 4. As figuras aqui, elas são boas, né? Porque essas figuras, elas são guardadas, elas são utilizadas exclusivamente para os testes, elas não são divulgadas. Todas as vezes que a gente quer mostrar nada, mostra dessa forma, ou a gente mostra que figuras que não estão presentes dentro do banco de dados. Então, esse banco de dados, ele a comunidade clínica, os pesquisadores, compra o uso e o compromisso de não mostrar que figura essa para ela ficar banalizada. Né? Mas, para cada cultura, a gente precisa validar. Então, esses aqui são valores específicos para o padrão nos Estados Unidos. Para a nossa cultura, isso pode variar um pouco. Pode ser que esta figura ela venha mais para cá. Como é que eu faço isso? Eu aplico as figuras e peço para as pessoas, numa escala, quer dizer, uma escala de 0 a 10. Na valência, mais agradável ou menos agradável?
O que é o estado de alerta? Tanto a tanto. As pessoas marcam e aí eu faço um padrão para determinada cultura. Este aqui, inclusive, né, esta garota aqui que a gente vê aqui nesta foto, né, que é a Laura, ela fez um trabalho, né, exatamente testando essas figuras, comparando os valores de alerta, né, e de valência destas figuras aqui no Rio Grande do Norte, comparando com o estudo que fez a validação em São Paulo. E ela mostrou que algumas características, né, essas figuras não tinham as mesmas coisas quando eu comparava, não era idêntico com os valores de São Paulo. Por exemplo, os scores de alertas para as figuras negativas, né, aqui no Rio Grande do Norte, tinha uma tendência tanto para homens como para as mulheres a terem os valores, né, menores do que, né, o que foi validado, né, em São Paulo. A outra questão das emoções, né, é a mesma questão quando a gente fala da atenção. O que é que provoca a atenção? O que é que provoca a emoção? Né? A emoção ela pode estar sendo provocada por estímulo externo, aqui representado por uma figura, seja uma emoção de medo, ou, né, algo interno. Eu próprio posso estar com medo de alguma coisa interna. E isso, inclusive, ser hiperativado, né, e tornar uma doença. Né? Eu posso entrar aqui num estado de depressão ou ter uma fobia, né, por um estímulo externo. Então, a emoção principal que nós temos mais caracterizada, né, as respostas emocionais elas vão serem múltiplas. Né? Eu vou ter uma resposta motora, que é a ativação do meu sistema estriado esquelético, visceral, né? E que eu vou chamar de cognitiva, que é o sentimento, que é a ideia. São as três coisas juntas. Então, no caso, né, do medo, se eu for falar aqui da atividade motora, eu vou ter uma resposta, olha, as sobrancelhas vão ficar levantadas, as pestanas superiores levantadas, as pestanas inferiores elas ficam tensas, os lábios ligeiramente em direção às orelhas. Tá? Então, isso é característico à resposta motora. Resposta visceral, cardíaca, orelhas. E a resposta cognitiva é o sentimento. Então, são 3 graus de respostas. Né? Uma forma de eu medir, por exemplo, a resposta motoras emocionais é aí. Lembra-se, já ouviram falar, né, do detector de mentira. Na verdade, é eu provocar, né, por uma resposta que o sujeito faz, uma emoção. Então, o que eu estou fazendo aqui é medindo vários parâmetros viscerais, respiração, né, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a condutância na pele. Porque se a condutância na pele é alterada se eu tenho sudorese. Por isso que eu faço a medida da condutância da pele. Né? Então, o que é que ocorre? Se eu fizer uma pergunta, como é seu nome? André. Então, uma pergunta dessa não vai gerar uma resposta, não vai provocar respostas viscerais. Então, o que eu faço é várias perguntas. Perguntas neutras, chamo. Nome, idade, tá, vou fazendo várias perguntas. E de uma hora para outra, eu faço uma pergunta, e se essa pergunta gerar alguma resposta viscerais, eu faço a inferência que aquela pergunta gerou uma resposta emocional de medo. Eu não confio, eu não tenho certeza que aquele indivíduo está mentindo. Certo? O que se faz é que se o indivíduo, ele talvez esteja apenas emocionado por causa da situação, de estar sendo interrogado. Então, até as perguntas neutras, como qual é o seu nome? Só o indivíduo fazer a pergunta desse jeito, ele já tem uma resposta visceral. Mas se ele não tem resposta neutra nenhuma, só naquelas perguntas-chave,
Então, aí é a suspeita de que ele está respondendo aquilo de uma forma, né, com medo. Isso implica que ele deve estar mentindo. É assim que se baseia, né, o detector de mentira. E o sentimento cognitivo, né, uma imagem, que no caso está representando o grito, é que é assim, o medo, que é a ideia, o sentimento. Então, são três construções, três respostas: visceral, motora, né, e a cognitiva. Também, por outro lado, a emoção ela pode ser inata ou aprendida. Cobra. Eu tenho medo inato de cobra. Já fiz de tudo para aprender a pegar, não ter medo de cobra, mas não tem jeito. Eu desisti, né? Tentei trabalhar com cobra quando eu era jovem, mas desisti, porque eu tenho um pavor, né, por cobra. Mas essa outra pessoa, ela usa, né, pega uma cobra, treinou, ela aprendeu. Né? Então, posso ter controle das emoções. E as emoções, em termos de expressão facial, positiva e negativa, o mais interessante é que, olha, eu tenho um sentimento aqui que é positivo, que é alegria, né? O resto tudo mais no sentido negativo. Né? A outra mais no sentido negativo. E aí eu vou ter o quê? Respostas motoras e fisiológicas. Como é que esse processo ocorre, então? Né? Isso que vai me dar essa definição operacional, né, do que seria a emoção. Eu vou definir ela como uma operação mental, né, que ela vai estar acompanhada de alterações interiores, que é a parte alterações viscerais, motoras, cognitivas, mas que vai orientar um comportamento meu. Se eu tenho medo, ou eu vou fugir, ou eu vou evitar determinada situação. Então, veja, as respostas emocionais são fundamentais para a nossa sobrevida e a nossa sociedade, que é uma sociedade baseada em interação entre um e o outro, ela vai ser importantíssima para permitir que as coisas e as relações sociais ocorram. E os ajustes fisiológicos, cerebrais, etc., todos são importantes para que o comportamento que a emoção, né, vai iniciar, né, vai provocar, né, permita que esse comportamento seja feito de uma forma eficiente. Então, as emoções elas vão provocar o que nós chamamos de comportamentos motivados, né, que é depender de uma resposta, né, ela pode ser uma recompensa ou um estímulo repetitivo, ou ela pode ser uma punição. Quando eu tenho essa situação, que está em verde, o que é que vai acontecer? Eu vou aumentar a frequência da execução daquele comportamento. Quando eu tenho esse, eu vou reduzir a frequência de execução desse comportamento. E isso é que eu vou chamar, né, de reforço. Reforço pode ser positivo ou reforço negativo. Então, né, como é que a gente regula, né, esses estados, né, emocionais? Eu comentei já isso aqui para vocês, né, da situação, né, que o aluno vai fazer o Enem e vai ter um estado emocional aumentado, né, pela sua própria tensão, foi elevado, pela ansiedade, dificultou a atenção, dificultou o grau de concentração e prejuízo no desempenho baixo. Mas aqui ele vai tomar, né, um beta-bloqueador. Né, esse beta-bloqueador tirou as respostas viscerais, que é a emoção que a ansiedade estava provocando, taquicardia, sudorese, etc. Porque essas respostas viscerais, elas funcionam como retroalimentação, aumentando mais ainda. Como as respostas viscerais não perderam, já é agora, né? Ali foi antes da pandemia,
já na pandemia, e tranquilidade, permitiu atenção e um desempenho excelente. E os mecanismos fisiológicos, que estão por trás. Primeira coisa que a gente vai ver é assim, como é que é a sequência das emoções? O que é que vai acontecer? No senso comum, a gente pode olhar dessa forma. Eu tenho o quê? Eu tenho uma percepção do perigo, aí essa percepção do perigo vai me dar um sentido de medo e que vai me provocar as respostas fisiológicas. Certo? Mas, William James, que ele falou para o chefe nacional, ele vai propor assim, não. Na verdade, a percepção do perigo que vai gerar as respostas fisiológicas, e são exatamente essas respostas fisiológicas que vão me dar o sentimento de medo. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, eu choro porque eu estou triste. Não, ele vai dizer o seguinte, eu estou triste porque eu estou chorando. Então, eu tenho taquicardia e corro porque eu tenho medo do leão. Não, na verdade, eu tenho medo do leão porque eu tenho taquicardia, porque eu tenho uma resposta motora. Ele vai propor uma coisa inversa. Vai dizer que as respostas fisiológicas são prévias ao sentimento, à resposta cognitiva. E aí, hoje, a visão moderna que a gente tem, que, na verdade, a percepção do perigo, ela pode desencadear simultaneamente tanto a parte cognitiva, o sentimento, com reações fisiológicas. Por que a gente diz isso? Porque em determinadas situações eu tenho isso aqui hiperativado, sem ter reações fisiológicas, ou eu tenho reações fisiológicas hiperativadas, sem ter o sentimento. E, na verdade, a gente sugere que essas duas coisas estejam acontecendo simultaneamente e uma contribua com. Então, o sistema é desse jeito, ou seja, eu vou ter aqui um estímulo, tá? Vai ser um evento qualquer, ele vai ser detectado pelo sistema nervoso central, eu vou ter respostas da atividade da musculatura, sistema nervoso autônomo, respostas viscerais, aqui, sistema endócrino, etc. Isso aqui vai gerar comportamentos, isso aqui vai gerar alterações viscerais, aqui a curto prazo, isso aqui a longo prazo. Tudo isso aqui vai ser detectado por retroalimentação. Mas a ideia é que ambas, já nesta fase, e isto aqui, é que vai ser detectado pela parte cortical, gerando, então, o nosso sentimento que nós vamos chamar de emoção. Medo, tristeza, alegria. E o processamento disso, ele vai se dar dentro de uma estrutura que ela foi inicialmente chamada de circuito de papéis, que foi proposto por esse pesquisador, e ela seria formada por essas estruturas aqui que a gente vê, formando como se fosse um circuito que aqui é o giro do símbolo, essa estrutura aqui. Aqui eu tenho uma área hipocampal, tá? E aí da parte do hipocampo vai para o hipotálamo, desculpe, esse aqui é hipotálamo, os corpos pilares, e do hipotálamo para o tálamo, do tálamo para o giro singular, o giro singular na região da área hipocampal, hipotálamo e assim sucessivamente. Este circuito, ele foi descrito pelo Papez, pelo pesquisador James Papez, em 2007, e o Papez sugeriu que ele devia ter alguma relação com as emoções. E hoje a gente tem esse circuito ampliado que a gente chama de sistema límbico. Límbico por causa da forma um limbo, um ciclo. Então, o circuito de Papez, basicamente, era esse aqui, ó. Córtex cingulado, hipocampo, hipotálamo, tálamo. Esse aqui é o circuito de Papez, o original. Posteriormente, ele foi ampliado. O córtex associativo. Então, o córtex associativo se projetaria para
aquilo que a gente chama do próprio circuito de papéis, mas ele se projeta diretamente aqui para a formação hipocampada, e a formação hipocampada projeta de uma forma, nos dois sentidos. Formação hipocampada, além de ela se projetar aqui para o hipotálamo posterior, né, os corpos nominais, ela se projeta para a amígdala, né, que é o conjunto de neurônios que está localizado na terminação do hipocampo. E daqui eu venho, né, o hipotálamo, e o hipotálamo é que vai ser responsável pelas respostas autonômicas e endógenas do comportamento emocional. E essas informações daqui do hipotálamo que ascendem, né, para o córtex pré-frontal. Então, essa estrutura é necessária, essas vias, para que isso aqui, para ter o sentimento de emoção. E aí, uma estrutura-chave, que não estava escrita no circuito do papel, vai ser, né, a amígdala. Então, a amígdala, a gente sabe, todas as vezes que eu apresento, né, uma figura, vamos dizer que eu estou aqui apresentando um conjunto de imagens daquele sistema internacional de imagens afetivas. Quanto mais alta, né, é a questão do alerta da figura, mais ativação ela provoca na mídia. Certo? Então, aqui eu estaria, né, o circuito desenhado aqui dentro do sistema, tá? Então, aqui eu tenho o córtex pré-frontal, aqui eu giro cingulado, giro hipocampo, amígdala, aqui eu tenho o mais imediato, teria, né, o tálamo. E aí nós vamos fazer dois comentários, mais de duas estruturas fundamentais. O córtex óptico-frontal, está aqui, né? Aqui está aqui a parte da óptica, então o córtex óptico-frontal é essa estrutura aqui. Aqui a gente está vendo, né, o córtex óptico-frontal, aqui uma parte mais medial, uma parte mais lateral. E aqui, né, a gente está tendo só uma visão mediana. Então, veja, o córtex óptico-frontal é onde o paciente lá, o finlandês, foi lesado. Então, o córtex óptico-frontal está muito relacionado a essas funções. O que a gente sabe dessas funções é a partir de casos clínicos em decorrência de lesões. Né? Então, a gente considera que o córtex óptico-frontal está, temos funcionário, a nossa capacidade de inibir determinados comportamentos. O que aconteceu no finlandês? Ele perdeu essa capacidade de inibir. Então, alguns comportamentos sociais eu não executo, eu bloqueio. Eu aprendi a inibir. Eu vou fazer a inibição pelo córtex óptico-frontal. A capacidade de avaliar, né? A capacidade de agir, né? Todas essas, né, são importantes do córtex óptico-frontal. Então, o córtex óptico-frontal ele vai estar, em sua essência, relacionados com a função, né, que eu tenho a caracterização das emoções e a minha interação social. E, com as nossas tomadas de decisão, elas vão estar baseadas em funções e em regras sociais. Então, lesões no córtex óptico-frontal vai exatamente fazer com que o indivíduo tome decisões sem levar em conta as características emocionais e as regras sociais que ele aprendeu. Que, né, claro, estou dizendo que o motorista, né, que no caso ele não tem a óptica frontal, né? Por isso que ele está dirigindo e olhando no celular, quase atropelando o outro, não seguindo uma regra social. Né? É só uma caricatura. Mas, é para chamar a atenção que o córtex óptico frontal
ele é fundamental para as nossas tomadas de decisão social. Né? No caso, ele vai ser importante, né, para a gente ter um comportamento em que eu vou levar em conta os valores sociais, porque eles são aprendidos, né, os nossos valores uma construção social, as nossas metas que a gente, né, dos nossos comportamentos, a própria condição emocional, né, e, é claro, né, a estrutura, né, em termos, né, de defesa ou de a sobrevivência, né, social. Né? Porque eu posso ter comportamentos que eu não execute, mas, por uma questão de sobrevivência, eu passo a executar. Ou comportamentos que eu não execute, mas que eu posso executar por uma questão, né, social. Por exemplo, nós temos valores sociais de não matar o outro, certo? Mas a gente faz guerra. Mas a gente autoriza, né, socialmente o Estado a ter um aparato, que é o Exército, as Forças Armadas, para, por exemplo, defender o conjunto e, inclusive, ter o direito de matar o outro. Né? Então, as regras sociais, elas vão ser moldadas desse jeito. Então, a estrutura, né, de corpos frontal, ela é fundamental para a gente poder entender essas diferenças e essas composições. Então, o indivíduo que tem lesão nessa área, né, ele perde, né, essa capacidade. Algumas pessoas têm, não todas, nem todos os psicopatas têm, mas tem um brasileiro que ele estudou muito, inclusive com ressonância, ele viu que parte de alguns psicopatas, porque o psicopata ele vai ser definido na clínica. Então, o clínico que analisa e diz, olha, eu caracterizo por esses testes que eu apliquei nesse sujeito, esse sujeito é psicopata. Né? Essas pessoas, inclusive, elas estavam restritas, né, da sociedade, né, em prisão. Né? E ele fez estudos de ressonância magnética funcional. E ele percebeu que alguns pacientes, eles não eram todos, né, mas ele conseguia classificar a parte desses pacientes, eles não tinham ativação do corpo frontal. Quando mostrava as imagens, né, que pedia que o indivíduo tivesse que tomar decisões. Situações de conflito. Né? Então, se colocava, né, uma imagem como se tivesse tido tendo um assalto. Tal. Qual era a resposta que você faz? Isso, isso, isso. O que você considera correto? Aí, enquanto, para nós, na hora que eu sou submetido a uma resposta dessa, tem uma hiperativação do lóbulo frontal, esses pacientes não tinham atividade. Parece haver coisas diferentes naquilo que a gente chama de psicopata, mas alguns parece ser deficiência da funcionalidade do órbito frontal e também da amígdala. Então, o córtex frontal, quando a gente vai olhar, ali, nesta figura aqui em cima, em A, eu tenho mais a parte mais medial e aqui a parte mais lateral. E aqui eu estou falando das conexões dele, corticais, né, para as áreas subcorticais. Então, veja, aqui eu tenho as estruturas relacionadas ao sistema límbico. Aí eu vou ter os núcleos da base, tal. A substância negra tem lá a estrutura, né, do neurônios dopaminérgicos. Tudo isso se projeta para o córtex frontal e o órbito frontal se projeta reciprocamente para essas áreas. Aqui eu tenho, né, uma visão de conexão, né, o quanto que o córtex frontal ele recebe. Então, veja, aqui, olha, eu estou olhando aqui, área sonestésica sensorial, projeta difusamente para o córtex frontal. Aqui, região talâmica, tálamo, se projetando para cá. Região aqui da amígdala, se projeta aqui, inclusive essa projeção ela é recíproca. Tá? Aqui, né, do pré-frontal, né, e a área de tomada de decisão. Então, são as áreas de tomada de decisão, áreas sensoriais,
área de regulação visceral, todas estão se projetando para o córtex frontal. E o córtex frontal vai fazer o quê? Vai se projetar, né, principalmente, né, para o córtex pré-frontal, que vai tomar decisão. Então, alguns comportamentos que podem acontecer quando a gente tem lesão, né, no córtex, córtex frontal. Aqui eu estou dizendo dos comportamentos que ocorrem, então, assim, que a gente chama de comportamento de utilização e o comportamento de imitação. O comportamento de utilização é um comportamento direcionado. Então você vai, né, perguntar ao paciente, eu vou apresentar e para que serve isso aqui que eu estou apresentando? Isso aí é um mouse que serve para poder usar no computador. Eu apresento um serrote. Para que serve o serrote? Serve, por exemplo, para me encerrar madeira, tal, tal. Eu apresento, por exemplo, uma chupeta. Serve para acalmar uma criança quando está chorando. Paciente com lesão do córtex frontal, ele vai dizer que é uma chupeta, mas ele não vai falar outro tipo de comportamento. Para que serve isso? Talvez para deixar a boca da criança bonita, uma chupeta, entendeu? Comportamento de imitação. Você fazer um comportamento e pedir para o sujeito repetir o mesmo comportamento. Ele tem dificuldade, né, em fazer isso. Então, é uma dificuldade que a gente interpreta como se o sistema fosse incapaz de processar em si o que está acontecendo fora, com o outro. A falta de empatia, né, que é o quê? A empatia. A empatia é quando eu coloco em mim, né, o que eu acho do sentimento do outro. Então, eu vejo o outro está triste, eu reproduzo em mim a tristeza. Não sei colocar-me no lugar do outro. Então, isso aqui é empatia. No indivíduo com algo total lesado, diminuição da interação social, a consciência social, do coletivo, interagir com os outros, a falta com uma preocupação no termos de avaliar o presente e o futuro, são respostas muito imediativas, tomadas de decisão são muito rápidas, tá? E a quase que ausência de respeito às regras sociais. Então, é como se o indivíduo com o óbito frontal, lesão do óbito frontal, é como se o indivíduo existisse por si mesmo e não existisse os outros. Entendeu? O indivíduo que tem lesão do óbito frontal. E a amígdala? Então, a amígdala é essa estrutura, ela está aqui localizada, isso aqui seria o hipocampo, né? E aqui a amígdala estaria aqui, ó, é o temporal medial, o hipocampo, a amígdala está aqui. A amígdala, na verdade, a gente chama, né, de complexo amidaloide, ou amígdala expandida, porque, na verdade, ele é um conjunto de núcleos. Então, cada cor dessa aqui é um conjunto de agrupamento neuronal, né, que é o núcleo lateral, o núcleo basal, o núcleo central, etc. Esses núcleos, eles recebem projeções e se projetam para diversas áreas, né, do sistema nervoso central, em especial, né, para as áreas relacionadas, né, com a interação sensorial, né, e as respostas viscerais, as respostas autonômicas. Aqui a gente tem, nesta figura, a complexidade das projeções e as projeções relacionadas com emoção, né, os vários tipos de emoção. Por exemplo, aqui, né, a parte de emoção de medo, aqui com a aprendizagem social, aqui relacionadas com as memórias exóticas, memórias que a gente tem ciência, memórias relacionadas, né, com o funcionamento plástico. Então, em síntese, o que é que a amígdala faz? Na verdade, a amígdala projeta, ou ela dá adjetiva qualquer informação, qualquer informação que a gente está armazenando com caráter emocional. Então, quando a gente falou das emoções, eu tenho a valência
o estado de alerta. Então, é a amígdala que vai ser importante para eu ver uma imagem e adicionar aquela imagem, se aquela imagem tem uma emoção positiva ou negativa. Então, eu estou num determinado contexto, eu estou vendo um estímulo, e quem vai dizer se aquele estímulo vai me provocar medo ou não é a amígdala. Então, o que é que eu faço? Se eu pegar, fizer uma lesão nesses neurônios, em mim, eu deixo de ter medo. Um comportamento que nós temos é que vem lá da atenção e da emoção, que é o medo do novo, que é a neofobia. A gente sempre, tudo que é novo para a gente tem uma atenção redobrada e um cuidado, né? A gente não coloca qualquer coisa na boca. Se for uma comida nova, você primeiro vai com calma. Se você perde, tem uma lesão na vida, você perde isso. Por exemplo, experimente em macaco, né? Por exemplo, um sagui. Sagui, né? Se eu chegar numa jaula com um sagui ou um chimpanzé, eu levar uma mangueira dessas de aguajati e mexer com ela, que aparece uma cobra, o animal corre. Se eu fizer uma lesão, o amigo deixa de ter medo da mangueira e, inclusive, de cobras reais que estão ali presentes. Né? As lesões também na amígdala provocam o disparo de comportamentos motivacionais sem sentido. Então, a gente só come aquilo que a gente considera comida, que a gente está acostumado a comer. Com a lesão na amígdala, eu levo tudo para a boca. Por exemplo, uma lesão na amígdala faz com que o indivíduo tente fazer comportamento sexual com qualquer objeto que ele encontra. Né? Porque o comportamento a ser disparado ele tem uma avaliação, isso depende da amígdala. Se a amígdala não tem, os comportamentos disparam sem ter uma avaliação emocional. Então, a amígdala, a discussão, ela vai estar com uma aprendizagem emocional implícito e explícito. Né? Explícito no sentido daquilo que, por exemplo, eu sei, consciente, o implícito são as respostas implícitas, por exemplo, o meu medo de cobra é medo de cobra, o medo de barata, que alguém pode ter, é medo de barata, tem motivo. Mas eu posso ter um medo de determinada situação, porque naquele situação tal aconteceu algo desagradável e eu passei a ter um comportamento de medo daquilo. E a questão da empatia, né, que é... Então, uma das coisas que a gente fala do medo é no processo de aprendizagem do medo condicionado. Então, veja, nesta condição aqui, olha, eu tenho aqui um animal, que ele está aqui numa jaulinha, aqui no rato, aqui esse aqui é eletrificado, e aqui tem um som. Quando eu dou aqui o som, eu faço... o que é que ocorre? Aqui, olha, eu tenho um tempo, que é a duração de 10 milissegundos, ou 10 segundos, tá? E aqui eu tenho a minha pressão arterial e o tempo que o animal ficou paradinho. Né? Então, veja, aqui em 10 segundos, quando eu dei o som, a pressão subiu um pouquinho, aí depois cai, aí reflexamente sobe um pouquinho. Né? Então, aqui ela subiu aproximadamente 5 milímetros de mercúrio. Então, o som dá um pouco de susto no animal. E aqui o tempo que ele ficou imobilizado foi só 1 segundo. E se eu der um choque nas patas do animal, vai acontecer isso aqui, ó, a pressão vai lá para cima, e ele ficou, dos 10 segundos aqui, ele ficou 8 segundos, ele ficou congelado, em freezer. E aí eu estou aplicando agora o choque e o som. Então, veja, o som não provocava uma resposta visceral, que é aumento da pressão arterial, e nem provocava a resposta de congelamento. Como eu apliquei o som e o choque simultaneamente várias vezes, depois de um tempo eu vou apresentar só o som agora, sozinho, sem ter o choque, provoca as respostas viscerais de aumento da pressão arterial semelhante ao choque.
e de congelamento também semelhante ao choque. Então, o que eu fiz? Eu condicionei a esse estímulo, o som, a propriedade de ter uma resposta de medo, que era antes dada só pelo choque. Agora, o som sozinho provoca isso. Então, isso que a gente vai chamar de medo condicionado, e isso depende da integridade da amígdala. Se eu fizer uma lesão na amígdala do animal, eu não consigo provocar essa pessoa. E o jardim é mais necessário, né? Então, as respostas dependem da funcionalidade da amígdala para fazer essa formação disso. Se eu elimino a amígdala, esse comportamento deixa de existir. Aí eu já mostrei para vocês esse tipo de resposta no ser humano, que é do piscar do olho. A gente faz, inclusive, para fazer teste de integridade emocional, diversidade da amígdala. Então, a amígdala também se projeta para diversas áreas cerebrais, recebe projeções de diversas áreas, e ela tem uma função muito importante. Então, tudo que for caracterizado emocionalmente depende da integridade da mente. E, na verdade, eu tenho duas grandes estruturas. Córtex óptico-frontal, que tem muito mais a ver com as características emocionais relacionadas à organização social, e a amígdala é geral. Então, a gente poderia dizer assim, a amígdala ela é uma estrutura neural responsável pela resposta emocional mais básica, mais da natureza. Então, as respostas de comportamento de medo mais básicos, todos passam pela funcionalidade da amígdala. Enquanto que as respostas emocionais relacionadas muito mais com a complexidade da organização social dependem da funcionalidade do córtex óptico-frontal. E é uma estrutura que nós, seres humanos, nosso cérebro está mais desenvolvido. É diferente das outras espécies. Tá? E essas duas estruturas, elas podem, inclusive, competir entre si. Que a partir das estruturas do córtex óptico-frontal, eu posso inibir a funcionalidade da amígdala. Então, questões emocionais básicas eu posso controlar. Certo? Então, quando a gente vai falar da questão da emoção, uma das coisas que a gente comenta é que eu posso ter ativação da amígdala de duas formas. Eu vou chamar de via secundária ou via principal. O que a gente chama de via secundária, que é uma projeção. Toda projeção sensorial, por exemplo, a visual aqui nós estamos falando, ela vai para o tálamo, do córtex visual, certo? Mas do tálamo, antes de ir, ela sai aqui da retina, vai para o tálamo, e do tálamo ela vai direto para a amígdala. Certo? Ou ela vem para cá, do tálamo para o córtex sensorial, do córtex sensorial para a amígdala. Hoje nós sabemos que parte daquelas células ganglionares que contém melanocina na retina, ela se projeta diretamente para a amígdala. E isso faz o que a gente diz, no escuro, eu tenho mais medo. Porque quando eu estou essa projeção da retina para a amígdala, ela é uma projeção gabaérgica. Então, a luz reduz a atividade da amígdala. Certo? Então, se eu estiver fazendo um registro de atividade de ressonância, num ambiente aqui, claro, mostrando uma imagem que vai me dar a resposta de medo, eu ativo a amígdala. Se eu estiver fazendo isso à noite, num ambiente escuro, a amígdala vai ser mais ativada. Porque quando eu tenho muita luz, eu inibo parcialmente a amígdala pela retina. Que é por isso que a gente brinca, né? Porque os filmes de terror são escuros.
Porque, na verdade, a gente tem mais resposta de medo quando as coisas estão entendendo. O filme de terror, com muita luz, vai provocar medo. Então, esse trabalho é um trabalho bastante interessante. Eu mostrei isso aqui, né? Tem essas células, aqui que contém melanopsina, que está aqui na retina, elas vão se projetar para a amígdala, e vão modular, a nossa resposta, essa projeção aqui, que é a projeção GABAérgica. Então, no escuro, a gente tende a ter mais respostas de medo, né, quando a gente está no claro. Ok? Então, esse trabalho que eles fizeram, eles botaram as pessoas para fazer ressonância, aí ele estava vendo imagens, e ele vê imagens com diferentes graus de luminosidade. Com baixa luminosidade, em um ambiente com 30 lux, mais ou menos, um pouco mais escuro do que está aqui, na sala, ligado, e 100 lux era um lugar com luz acesa, né? E o que eles observam é que quando eu tenho, aqui é só a representação das áreas visuais, né? Que é mais claro, é mais ativo, né? São cores quentes. Então, mostrando que eu estou numa luz, e aí eu ativo, ó, núcleo geniculado, área geniculada e o córtex occipital, mostrando que a luz está afetando a retina e está chegando lá no córtex. Mas, quando eu olho a amígdala faz reduzir, né, a ativação quando eu tenho um estímulo luminoso. E aqui, olha, era no ambiente claro e no ambiente escuro. No ambiente claro, com luz, eu tenho menor, que é o sinal de Volt, como eu estou computando, como eu quantifico a ativação neuronal pela ressonância magnética. Então, eu estou dizendo que aqui ela é menor do que no escuro. Certo? E ela é menor, depende da intensidade. Né? Ela é proporcional à intensidade. Se eu ponho 10 lux, é isso aqui, 100 lux, ela é menor ainda. Então, mostrando diretamente que a luz, né, ela diminui a ativação da luz. Que é exatamente aqui no grau de intensidade, né, 10 lux e 100 lux, né, esses são os valores medianos. Tá? Então, tem uma diminuição da atividade da amígdala, né, em ambientes, né, com mais claridade. Aqui a ação mostrando uma coisa interessante. Aqui é a amígdala e aqui é parte do córtex pré-frontal, né, já próximo do óbito frontal, certo? E o que ele vê? Que a luz, eu tenho uma inibição da amígdala, mas eu tenho uma ativação do pré-frontal. O que significa isso? Significa que, na verdade, eu tenho duas coisas. Eu diminuo a atividade da amígdala. Aí, então você vai ter menos medo? Sim. Mas você, por outro lado, você tem mais atividade do pré-frontal que permite você tomar uma decisão baseada em outros critérios e não só vida. Tá? Então, o que é que a gente tem? Né? Eu tenho uma imagem. Essa imagem pode provocar uma resposta de medo, que isso depende da amígdala. Mas, se essa imagem ela é expressa num ambiente muito claro, a retina vai inibir parcialmente a amígdala. E o córtex pré-frontal, ele é importante para que eu tome uma decisão, inclusive cognitiva, da informação que eu tenho. Então, quando eu tenho luz, eu tenho uma diminuição da amígdala, mais ativação cortical, eu tendo a aprender ou quantificar aquele estímulo sensorial
como resposta de medo menor. Então, as situações em que a gente se coloca durante a noite, né, elas geralmente deixam, né, um caráter emocional, principalmente relacionado ao medo, mais do que durante o dia. O que significa você ser assaltado à noite é diferente de você ser assaltado durante o dia. Né? Então, no escuro, eu vou ter maior expressão de medo. É claro que isso, biologicamente pensando, faz sentido. Né? A gente, né, acaba se expondo menos porque a gente tem, se expondo menos aos riscos, ao perigo, né, porque a gente tem medo do escuro. Mas a gente pode ter, né, aprendizagem de medo condicionada. A gente chama de aprendizagem emocional implícita, sem, né, ser algo que eu conscientemente aprendi. Então, eu posso ter aqui essas imagens, todas elas mostram, né, imagens em que eu tenho cenas, né, de pessoas mortas com duas coisas importantes. Né, a polícia e ambientes de ruas simples, não calçadas, casas pequenas, situação típica de uma periferia de uma grande cidade. Então, de tanto ver essas coisas associadas, eu passo a ver sempre a presença do ser humano, só por ele ser policial, associada a condições de risco, de medo. Ou eu ver ambientes de periferia, casas pequenas, simples, etc., como um lugar de risco, e que me dá sentimento de medo. É uma aprendizagem implícita, que eu desenvolvo. Por outro lado, o aprendizagem emocional explícito que eu vou voluntariamente desenvolver. Por exemplo, como esse cidadão, né, que desenvolveu a capacidade de andar, né, em cordas, né, em alturas. Né? Esse está representado aí, um francês, que ele fez, inclusive, a travessia entre as Torres Gêmeas, antes das Torres Gêmeas, né, terem sido derrubadas. Então, eu, se eu botar nem de uma altura de 10 centímetros, eu consigo andar. Ele não, ele desenvolve um equilíbrio, né, e o controle do medo. Vocês conhecem esse político aqui? Maluco. Uma outra coisa que a gente chama, né, que é do medo, a aprendizagem emocional explícito, que é orientado, que é instrução. Né? Tá? Então, aqui eu tenho uma coisa que aqui, eu tenho algo específico que eu generalizo. Então, eu tenho um maluco que foi, um político bem representante no Brasil, inclusive com uma fala que ele disse quando ele era, né, governador biônico, né, em São Paulo, na época da ditadura militar, ele dizia, eu roubo, mas eu faço. Né? Ele dizia que era uma pessoa que construía as coisas, ele roubava, mas ele fazia. Ele dizia isso lá na cara do pau. Né? Então, por isso que era o símbolo. Então, quando a gente diz, né, os políticos são ladrões, a gente está fazendo uma generalização e a gente sabe que está errada, né? Mas por uma questão de aprendizagem emocional, explico porque é uma coisa instruída, porque isso a gente fala na escola, a gente fala para os amigos, a gente vê isso na televisão, é uma coisa generalizada. A gente passa a fazer essa generalização. E aí, a outra coisa que a gente tem também, vocês conhecem esse filme, né?
Então, para finalizar a nossa aula de introdução, era essa questão que eu queria deixar para vocês, que a empatia faz parte, né, da nossa capacidade de responder a emoção em relação ao outro, né, ela é fundamental na relação médico-paciente. Né? Ela é fundamental porque a profissional médico que tem empatia, ele desenvolve, né, uma melhor relação médico-paciente. O que significa uma melhor relação médico-paciente? É que o paciente ele passe a ter confiança no profissional médico, e ao ter confiança no profissional médico, né, ele passa a ter duas coisas, né, fundamentais. A primeira delas é a adesão ao tratamento. Pode ser o tratamento mais simples possível, mas é importante que o paciente ele siga as instruções médicas. E muitas vezes as instruções não são simples e não são fáceis, são chatas. Às vezes você precisa estar pingando um colírio no olho várias vezes, ou às vezes você precisa fazer uma dieta. Ou às vezes você precisa ir dormir na hora certa, ou deixar de fazer um determinado comportamento, como beber ou evitar determinado alimento. É que não é simples mudar o comportamento. E se você constrói uma boa relação médico-paciente por causa da empatia, né, a adesão do paciente, né, ao tratamento, ela vai ser maior. E o segundo, que é fundamental, é a melhor forma do paciente confiar no médico. E isso é importante, né, que isso ocorra, né, para, né, que o tratamento, né, e o diagnóstico seja feito por uma tomada de decisão por parte do médico a mais precisa possível. Né? E é isso que a gente vai desenvolvendo, ao longo, da profissão. Vocês, né, vão desenvolver com certeza ao longo do curso. Então, era isso que eu tinha para a aula, para finalizar da parte de emoção. Eu fico agora à disposição, questão